Deus permitir que nós possamos entrar aqui nesta sala para aprendermos a sua palavra. Obrigado, irmã Lucrência, pelo tema sobre suicídio. E espero que a paz do Senhor possa inundar nossos corações para que esses pensamentos nunca possam ser aninhados em nossos corações. E quero saudar as pessoas que estão aqui pela primeira vez nesta noite, aqui nesta sala. Começamos no domingo. Bem-vindo, irmão Isaías. Bem-vindo aos outros também. Quem entrou aqui pela primeira vez? Ok. Deus seja louvado. Temos aqui vários irmãos que entraram aqui pela primeira vez nesta noite. Espero que a organização tenha preparado aí o nosso grande presente. Temos um livro que estamos a distribuir, o livro o Grande Conflito. Não saia daqui para casa sem receber esse livro. Vamos orar. Obrigado, querido Pai dos céus, por esta oportunidade que nos concedes de estudarmos a Tua Palavra. Pedimos que nos dirijas através do Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. O tema desta noite diz presente no Tribunal Divino. Na verdade, nós queremos falar sobre o juízo final. De certeza que você já ouviu falar sobre o juízo final, porque existem tantas correntes que falam sobre o juízo final, até a música popular, a música secular. Existem músicas dedicadas ao juízo final. Agora, a pergunta é: como será o juízo final? As pessoas têm diferentes ideias sobre como vai ser o juízo final. Posso aqui passar algumas dessas ideias. Algumas pessoas pensam que o juízo final será talvez um evento cataclísmico, sei lá, um tsunami, um terremoto, uma coisa assim desastrosa e que de repente nós vamos desaparecer. Esse será o juízo final. Algumas pessoas acham que o juízo final vai ser que Jesus vai voltar e vai parar aí no espaço, não é? E depois vai começar a chamar nome por nome. Maria, naquele dia que você não foi à igreja, o que se passou? E a Maria vai justificar, dizer: não, Senhor Jesus, é que aquele dia era dia 8 de abril, acontece que dia 7 de abril é dia da mulher moçambicana e meu marido não trouxe capulana em casa, então eu estava chateado naquele dia. Me perdoa, Senhor Jesus, me perdoa, não fui mesmo. E Jesus vai dizer: sim, minha filha, tá bom, eu te perdoo. O problemático é seu marido. Eu te perdoo, entra aqui, não é? Ou então vai ser que Jesus está aí no espaço e vai chamar, deixa-me procurar um nome masculino dessa vez. João é o nome mais comum. Vai chamar o João. João, o que se passa? Por que você, nos seus 20 anos de casado, andava sempre a espancar sua esposa? E João vai dizer: não, é que a minha esposa era muito bocuda, falava demais, eu não estava a aguentar com a boca dela. E Jesus vai dizer: sim, a boca eu que lhe dei. Agora, você esperava que ela não falasse enquanto eu lhe dei boca? Não, mas é que ela falava demais. Eu não te perdoo. Vai para o inferno, não é? É assim que as pessoas acham que o juízo divino vai acontecer. Mas será que vai ser dessa maneira mesmo? Então, nesta noite, nós vamos verificar na palavra de Deus como será o juízo final. Recordando o nosso gráfico que já passamos aqui no dia de ontem, dissemos que o tempo em que vivemos chama-se hoje. Hoje, não é? Nós somos seres humanos, nós vivemos sempre o presente. O dia de ontem já não é nosso, porque já era, já passou. O dia de amanhã também não é nosso, porque ainda não é. O dia de hoje, esse é nosso. Nós vivemos, somos seres temporais.
nós dependemos de tempo e do espaço. Se não há tempo, nós não existimos. Não há espaço, nós não existimos. Nosso Deus é o único ser que não depende nem de tempo, nem do espaço. Aliás, Ele é quem criou o tempo, Ele é quem criou o espaço. Antes que houvesse tempo, Deus já existia. Antes que houvesse espaço, Ele já estava lá, não é? Ele que criou essas coisas, não é? Então, enquanto vivemos hoje, nós aguardamos a segunda vinda de Jesus. Nós já dissemos aqui que quanto ao dia, a hora, nós não sabemos. Não sabemos quando é que Jesus vai voltar. Pode acontecer nesta noite, pode acontecer amanhã, pode acontecer daqui a 2 anos, pode acontecer daqui a 20 anos, pode acontecer daqui a 50 anos, pode acontecer daqui a 100 anos. Não sabemos quando é que vai se dar a segunda vinda de Cristo. Atenção, que quando nós olhamos para as profecias, lembram-se do nosso primeiro tema, aquela estátua que nós vimos, e nós vimos que estamos na fase dos pés da estátua. Então não temos muito tempo assim aqui nesta terra. Então nós aguardamos a segunda vinda de Cristo. E nós dissemos, e voltamos a dizer, que na segunda vinda de Cristo haverá certos eventos universais que vão acontecer. O primeiro evento que nós sublinhamos é que os justos mortos vão ressuscitar. Porque diz a Bíblia, porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, os que morreram em Cristo vão fazer o quê? Ressuscitarão primeiro. Dissemos ontem que existe primeira e segunda ressurreição. A primeira ressurreição é a ressurreição da vida, mas a segunda é a ressurreição da condenação. Também na segunda vinda de Cristo, o que vai acontecer é que os justos vivos serão transformados. Aqueles que serão encontrados ainda vivos por ocasião da segunda vinda de Cristo serão transformados. Alguns pensam que a única maneira de se ir para o céu é morrer, porque pensam que no céu só vão espíritos, não é? No céu não vão espíritos, no céu vão seres reais. Jesus morreu, quando morreu não foi ao céu, foi à sepultura, ressuscitou no domingo, foi então que ele subiu aos céus. Não subiu espiritualmente, subiu fisicamente. Então nós também iremos ao céu fisicamente, não espiritualmente. Não dependemos da morte para ir ao céu. Mas se nós morrermos, vamos ressuscitar. Se Jesus voltar, nós ainda vivos, seremos transformados, sem precisar de passar pela morte. Então, aqueles que serão encontrados vivos, por ocasião da segunda vinda de Cristo, sendo leais ao Senhor Jesus, serão transformados, pois diz a Bíblia, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos 51 e 52, que eis que vos digo o mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, no momento de não abrir e fechar dos olhos. O que mais vai acontecer? Os vivos injustos, os iníquos, serão mortos, vão morrer. Nós lemos este texto, a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 8, e então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Pode ler também Apocalipse, capítulo 6, versículo 16 em diante. Não é? O que mais vai acontecer é que os iníquos mortos vão permanecer nas sepulturas. Nem saberão que algo estrondoso aconteceu. Pois diz a Bíblia, em Apocalipse capítulo 20, versículo 5, os outros mortos não reviveram, não vão ressuscitar até que os 1000 anos se passem. Hein? Veja só, outros têm a sua parte na primeira ressurreição, para outros vão precisar de esperar 1000 anos para ressuscitar. E essa será a ressurreição da condenação. Desta maneira, nós dividimos estes 4 grupos, estes 4 subgrupos, em 2 grandes grupos. O primeiro grupo é o grupo dos justos, que vão para o céu, serão levados para os céus, e os injustos, que vão permanecer na terra, mortos. Não haverá ser vivo aqui na terra. Então, os justos, por ocasião da segunda vinda de Cristo, tanto os vivos como os mortos serão levados para os céus. Os injustos, tanto os vivos vão morrer, os que morreram vão permanecer lá e vão permanecer na sepultura durante os 1000 anos. Diz a palavra de Deus em Mateus capítulo 25, versículo 31 a 34,
E quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele e apartará uns dos outros como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Por este texto nós percebemos que por ocasião da segunda vinda de Cristo haverá dois grupos. O grupo das ovelhas, que serão colocadas do lado direito, e o grupo dos bodes, que será colocado do lado esquerdo. Entendam que esta é uma analogia, é uma metáfora, não é? De ovelhas, Jesus se refere àqueles que o aceitam como Senhor e Salvador. Aqueles que em vida entregaram-se ao Senhor Jesus Cristo, né? O aceitaram como seu Senhor e Salvador. Então, esses são tratados neste texto como ovelhas. Então, tem o mundo que é preparado para eles. O gozo da vida eterna que lhes está preparado desde a fundação do mundo. Mas tem os rebeldes, aqueles que não querem saber nada de Deus, aqueles que apregoam que não existe Deus, aqueles que mesmo reconhecendo que Deus existe, não o adoram, não entregam suas vidas. Esses são retratados como os bodes e estarão do lado esquerdo. Mas a pergunta é: quando é que é feita essa seleção? Qual é o processo dessa seleção? Até o final desta palestra você vai entender isso. Apocalipse capítulo 14, versículos 6 e 7, nos fala do juízo. Diz: e vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda a nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Notem que aqui o anjo não diz que o juízo vai chegar. Diz que temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. A hora do juízo é chegada. A hora do juízo é agora. Então, sublinhem isso. Enquanto nós nos movemos sobre a face da terra, o juízo está acontecendo. Enquanto nós falamos, o juízo está acontecendo. Enquanto nós comemos, o juízo está a acontecer. Enquanto nós trabalhamos, o juízo está a ter lugar. Enquanto nós dormimos, o juízo está a ter lugar. Então, a hora do juízo é chegada, proclama o primeiro anjo. A carta de Pedro, a primeira, capítulo 4, versículo 17, adiciona mais um dado, diz que porque já é tempo que começa o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Esse é um texto muito importante para você que é cristão. Diz Pedro que o juízo de Deus começa pela casa de Deus. Sabe por quê? Porque o juízo na palavra de Deus, o julgamento na palavra de Deus é também Evangelho. Não é uma ameaça, não é coisa que assusta, não é algo para nós termos medo. Sabermos que Deus julga, sabermos que é Deus quem julga, é algo que deve nos alegrar, porque temos a certeza de que Deus é um justo juiz. Temos a certeza de que Deus é um santo juiz. Temos a certeza de que Deus, sendo o juiz, ele não aceita suborno. Deus sendo o juiz, para ele não haverá falha nenhuma, não há nenhum erro, não há nem um til que Deus possa falhar, pois ele é soberano, ele é absoluto, ele sabe tudo. Então, saber que Deus é quem julga é uma boa nova, é evangelho. E começa pela casa de Deus. Por que começa pela casa de Deus? Porque o juízo, longe de aterrorizar as pessoas, o julgamento na palavra de Deus é salvação. O julgamento na palavra de Deus é para confirmar aqueles que vão à salvação, aqueles que vão herdar a vida eterna. Então, você que está me assistindo a partir daí de casa,
se você ficava aterrorizado ao ouvir falar sobre o juízo divino, saiba a partir de hoje que juízo divino é boa nova. Juízo divino é evangelho. Juízo divino é salvação. É por isso que começa pela casa de Deus. Vamos voltar ao nosso gráfico. Como dissemos que a hora do juízo é chegada, quando nós estudamos a palavra de Deus, de Gênesis e Apocalipse, nós percebemos que este julgamento divino tem várias fases. Vamos sublinhar nesta noite pelo menos 3 fases do julgamento divino. Como o julgamento divino é feito. E sabemos também que o julgamento tem elementos essenciais. E vamos ver também esses elementos essenciais do juízo. Então, o juízo que está acontecendo agora, pois a Bíblia diz, Pedro disse, é hora de começar o julgamento. E começa pela casa de Deus. Apocalipse diz, o tempo do juízo é chegado. A hora do juízo é chegada. Então, chamemos a esse julgamento que é anunciado em Apocalipse, como já tendo chegado, como juízo investigativo. E depois, quando nós formos para o céu, durante aquele período de 1000 anos, vai acontecer também outra fase do juízo. Chamemos a esse julgamento no céu, ou julgamento milenar, como você queira chamar. E depois que a cidade santa descer para a terra de novo, e nós voltarmos aqui, a cidade descer, haverá o juízo executivo, que é para executar as decisões que tiverem sido tomadas durante os 1000 anos. Então, são estas 3 fases de julgamento que nós vamos sublinhar nesta noite. Mas, para que nós possamos ter um julgamento, precisamos de um juiz, não é verdade? Tem que haver juiz. Então, vamos ver nas diferentes fases deste julgamento quem será o juiz. Ok? Temos o julgamento que está a decorrer agora, Deus como juiz, mas atenção que Jesus disse, e também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. Então, quando nós dissemos que nesta fase Deus julga, entenda que quando nós dissemos Deus, nos referimos Pai, Filho e Espírito Santo, não é? E Jesus disse, o Pai a ninguém julga, mas ele deu todo o julgamento ao seu Filho. E lá no céu, quem será o juiz? A Bíblia nos informa que Jesus será o juiz e nós também, pela graça do Senhor, seremos os juízes. Vamos trabalhar lado a lado com Jesus Cristo. Diz Apocalipse capítulo 20, versículo 4, e vi tronos e assentaram-se sobre eles e foi-lhes dado o poder de julgar. Não é? Então, chegados lá no céu, seremos concedidos o poder de julgar. Vamos trabalhar lado a lado com nosso Senhor Jesus Cristo. Na fase final, quem será o juiz será o Senhor Jesus Cristo. E Apocalipse capítulo 20, versículo 11 diz, e vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Não é? E para haver julgamento, precisamos também de advogado. Não é verdade? Quem é o advogado nesta fase de juízo? Não é? O advogado, claro, é Jesus Cristo. Já imaginou um advogado que é também juiz? Esse advogado é muito bom. Diz a palavra de Deus, 1 de João, capítulo 2, versículo 1, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, e se alguém pecar, temos o advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, Jesus é o nosso advogado. Então, se você comete pecado, corra aos pés de Cristo e clame diante dele. Diga, Pai, eu pequei. Ele é o advogado, vai te defender diante de seu Pai. Vai dizer, sim, eu sei, meu Pai, que este meu filho cometeu pecado, esta minha filha cometeu uma aberração, mas ele se arrependeu e me aceita como Senhor e Salvador. Então, Senhor meu Pai, lave-lhe,
pelo meu sangue que derramei na cruz. Essa é a tarefa do nosso advogado, Senhor Jesus. E que tal lá no céu? Haverá advogado? Claro que não. Não haverá advogado. Digo, durante o milênio, não haverá advogado. Diz a Bíblia, e o templo encheu-se com a fumaça da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia entrar no templo até que se consumasse as 7 pragas dos 7 anjos. E uma vez que só vão ao céu os que têm parte na primeira ressurreição, e também aqueles que são transformados, os justos são transformados por ocasião da segunda vinda de Cristo, o julgamento no céu durante o milênio serve apenas para confirmar porque que os perdidos estão perdidos. Serve também para confirmar porque que Satanás é Satanás. Tendo sido criado Lúcifer, um anjo de luz, como é que se tornou Satanás? E servirá também para confirmar porque que os demônios são demônios e qual deve ser o seu destino. Também, acredito, vai ser para confirmar algumas surpresas que vamos ter lá no céu. Imagine que você tenha um vizinho, vamos lá dizer, feiticeiro. Agora resta saber como você vai provar que ele é feiticeiro, não é? Mas vamos supor que você tenha esse vizinho feiticeiro. Feiticeiros existem. Negar a existência de feiticeiros é negar a existência do diabo. Porque feiticeiros são agentes do diabo. Amém? São agentes do diabo. Então vamos supor que você tem esse seu vizinho feiticeiro. Acontece que lá no céu, você encontra que ele está lá no céu. Vai ser bom? Vai ser bom. Vai ser, sim. Como? E você vai me perguntar, mas pastor, como vai ser bom encontrar lá no céu o feiticeiro? O meu vizinho feiticeiro? Vai ser bom porque ninguém vai entrar no céu com algum erro. Não há margem de erro para se entrar no céu. Se ele está lá no céu, é que ele mereceu estar lá no céu. É que ele aceitou a graça de Cristo para estar lá no céu. Mas acontece que nós somos seres humanos. Não temos capacidade de conhecer toda a história. O que nós vamos fazer então? Vamos ter que confirmar com o Senhor Jesus. E você a ir diante do Senhor Jesus vai dizer, encontrei aqui meu vizinho feiticeiro aqui no céu. Ele não devia estar aqui. Foi grande feiticeiro. Matou muita gente. Prejudicou muita gente sobre a terra. Jesus, você cometeu um erro. E Jesus vai dizer, calma meu filho, aqui no céu registramos tudo. Vamos confirmar nos registros. E confirma-se nos registros que é verdade. E vamos ver aqui, vamos ler, sim, foi feiticeiro, matou tanta gente, até crianças, assava, comer, essas coisas todas, voava, não sei, dizem voa de peneira, ok? Voava, é verdade. E nesse momento vai dizer, está a ver, Senhor Jesus, não devia estar aqui. E Jesus vai dizer, espera, nós ainda estamos a verificar o seu histórico. E vai chegar uma página, vai dizer, está a ver, este feiticeiro, no dia 19 de setembro, entrou numa sala na cidade de Maputo. Ele assistiu uma palestra. E no dia seguinte voltou mais. No outro dia voltou novamente. E ele entregou a sua vida nas minhas mãos. E abandonou a feitiçaria. Foi batizado. E se tornou o pregador do Evangelho. Ele se arrependeu de todo o pecado da feitiçaria que tinha cometido ao longo de sua vida. Se tornou um grande pregador do Evangelho. Tantas almas que foram trazidas aqui no céu por intermédio da sua obra, do seu testemunho. E aí você vai abraçar o Senhor Jesus. E eu acredito também que você vai correr, ir abraçar o ex-feiticeiro. Pois já não é feiticeiro, ele é ex-feiticeiro. Está no céu. Então, os 1000 anos servirão também para confirmar isso. Claro que na última fase do juízo também não haverá advogado. Quem é o acusador? Né? Em Moçambique chamamos de Ministério Público. Para haver julgamento tem que haver alguém que acuse. Quem é que acusa? Nesta primeira fase, quem acusa é Satanás. Aliás, Satanás é ele que acusa sempre, né? Em todas as fases. Não é? Apocalipse capítulo 12, versículo 10 diz: e vi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação e a força e o reino
do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. O que Satanás faz? Satanás não é somente tentador, é também o acusador. Quando digo não é somente tentador, é também o acusador, é porque ele instiga os filhos de Deus a cometer o pecado. Ele vai dizer: pega esse telefone aí. Pega esse telefone. Que o dono está distraído. E você pega o telefone, tira cartão logo, não sei como é que fazem, e esconde o telefone. E depois que ele faz isso, você já mordeu a isca, você já pegou o telefone, ele vira-se para Jesus e diz: Jesus, está a ver? É esta pessoa que você quer levar para o céu? Acaba de roubar um telefone agora. Quem mandou roubar? Ele. E quem está a queixar? Ele também. Então não seja enganado pelo diabo. Quando esses pensamentos malignos te aparecem e dizem: rouba o telefone, não faça. Quando esse pensamento maligno chega e diz: vai insultar a vizinha, não faça isso. Porque depois que você faz isso, o diabo vira-se para Jesus e diz: olha Jesus, essa aqui que você acha que vai para o céu, você morreu para salvar essa aqui não merece. Satanás é o acusador. Que você não caia, nunca mais, nas obras do acusador. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão, e ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, e Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Na verdade, lá no céu, nós só vamos rever os registros, o diabo não estará lá para acusar. Quem são os acusados? Quem é o acusado? Na primeira fase, claro, somos todos, os bons e também os maus. Diz Paulo na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, 10, porque todos devemos comparecer ante o tribunal divino, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Todos, não há uma palavra mais inclusiva do que a palavra todos. Quando a Bíblia diz todos, brancos e negros, altos, baixinhos, feios, bonitos, não é? Todos, ricos e pobres, estudados e também aqueles que não foram à escola, todos vamos comparecer diante do tribunal de Deus. Todos que estamos sentados aqui nessa sala, todos que me escutam a partir de casa, todos os que me escutam estão passando aí pela rua, todos vamos comparecer perante o tribunal divino. Todos nós. Mas no milênio, quem serão os acusados? Serão os ímpios e os anjos caídos. Não todos os anjos, não os anjos caídos. Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 3. Paulo diz: nós vamos julgar os anjos caídos. Vamos saber como é que esses anjos deixaram de ser anjos de luz, passaram a ser anjos de trevas. Como é que esses anjos deixaram de ser anjos obedientes e passaram a ser rebeldes, passaram a ser demônios. Vamos saber durante os 1000 anos. E na última fase também serão os ímpios e os anjos caídos. As evidências estão aonde? As evidências estão registradas, claro, nos livros. Diz a palavra de Deus, Daniel 7:10, um rio de fogo manava e saía de diante dele, milhares de milhares o serviam e milhões de milhões assistiam diante dele, e assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Então, as nossas obras são registradas nos livros. Os nossos atos são registrados em livros. As nossas palavras são registradas nos livros. Jesus disse: toda a palavra frívola que nós pronunciarmos, nós vamos encarar essa palavra no juízo. Não sei quantas palavras você pronunciou hoje. Essas palavras, algumas delas não foram boas aos olhos do Senhor, foram registradas no livro. E você vai encarar isso no dia do juízo. E o código que é usado para julgar? Claro, o código é a lei. Diz Tiago 2, versículo 12, assim falai e assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade. Então, somos julgados usando a lei.
Assim como a terra tem seus códigos, o céu também tem a sua lei. Os 10 mandamentos são a base do julgamento divino. Se você quer saber as quantas vai a sua fé, ou como é que vai a sua vida diante do juízo, é só parar diante dos 10 mandamentos e começa a comparar a sua vida, os seus atos com os 10 mandamentos. E não procure resolver a sua vida com os 10 mandamentos, porque os 10 mandamentos não vão resolver os seus problemas. Se você descobrir que tem problemas, procure resolver os seus problemas com o Senhor Jesus. Só Jesus é que pode resolver os seus problemas. As testemunhas, quem são? Não é? Todo julgamento tem testemunhas. São os anjos, agora, que verificam, não é? Estão lá. Já lemos esse texto. Estão lá diante do trono de Deus e contemplam todas as coisas. Durante o milênio também serão os anjos, mas nós também estaremos lá. E no final serão os anjos e os salvos, não é? Porque nós estaremos dentro da cidade e os juízos de Deus vão cair sobre os ímpios que estarão do lado de fora da cidade. Aquele fogo devorador que vai devorar os ímpios que estarão do lado de fora da cidade. Nós estaremos de dentro da cidade. Seremos testemunhas disso. O resultado de cada fase do juízo. A primeira fase, o resultado, claro, é a salvação. Aqueles que são justificados vão receber a salvação, não é? Daniel 12, versículo 1 diz: e naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação, até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Então, o resultado será a salvação. No milênio, durante o milênio, será apenas para confirmar porque que os anjos da escuridão das trevas terão que ser destruídos. Será para confirmar porque que o diabo terá que ser destruído. Será para confirmar porque que o meu amigo que não está aqui no céu vai ter que ser destruído. Vamos confirmar durante os 1000 anos. E aí nós teremos a certeza de que Deus é justo. Pois a Bíblia diz para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Deixa-me dizer a vocês nesta noite que até o próprio Satanás vai se ajoelhar antes da sua destruição, no final do milênio. Vai se ajoelhar e vai dizer: sim, Senhor Deus, o Senhor é justo. O Senhor é justo. Depois de assistir o seu filme de terror, que durante todos esses milhares de anos vem fazendo contra a raça humana, depois de assistir à sua própria queda e os apelos que Deus fez para que ele evitasse ir muito mais longe, que não pudesse mais voltar, e depois dele contemplar toda a graça que lhe foi concedida, ele rejeitou. Depois que ele contemplar todos os esforços que Deus fez para poupar a sua vida e não podia, mas porque ele continuou indo, correndo para muito bem longe, o diabo vai se ajoelhar e vai dizer: sim, Senhor Deus, eu mereço ser destruído. É por isso que existe o julgamento. O julgamento não existe por causa de Deus. O julgamento existe por causa de nós. O julgamento existe por causa das criaturas, pois Deus apenas está para vindicar a sua justiça. Está para confirmar diante do vasto universo inteiro que os seus juízos são corretos. Pois ele nunca falha. E ele sabe tudo, nós não sabemos tudo. É por isso que ele julga. E no final do milênio será para execução, não é? Diz a Bíblia: e deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Essa será a fase final de juízo. Eu espero que você não esteja lá. Eu espero que você usufrua da graça que Deus estende agora para a raça humana. Pois nós temos um juiz.
mas temos um advogado, Jesus Cristo. E como dissemos, o julgamento para os filhos de Deus é evangelho, é boa nova. Deus julga com a intenção de salvar. Deus julga com a intenção de justificar. Deus julga com a intenção de santificar. Ele fará todo o esforço necessário para que você seja salvo. Mas é preciso que você faça a sua parte. É preciso que você abra o seu coração de par em par para que Jesus possa conseguir te retirar do buraco. Salomão disse: de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Depois que você escutou sobre esta palestra nesta noite, é provável que você esteja aterrorizado ao rever o seu passado, ao rever as obras que você cometeu e você achava que estava no escuro, e nesta noite você descobriu que Deus registrou em seu livro. Pois diante de Deus não há escuridão. A presença de Deus significa luz. Até aquele segredo que sua esposa não sabe, Deus registrou. Aquele segredo que seu esposo não sabe, Deus registrou. Aquele segredo, aquele pecado que seus pais não sabem, Deus registrou. Aquelas palavras frívolas que você pronunciou contra o seu vizinho, a sua vizinha, a sua cunhada, o seu irmão, Deus registrou. Mas nesta noite, a boa nova que tenho para você é que, ao invés de se aterrorizar, corra diante de Jesus. Vá diante de Jesus, pois Ele é o nosso advogado. Pois disse João: filhinhos, isto vos escrevo, para que não pequeis. Mas se alguém pecar, nós temos um advogado diante do Pai, Jesus Cristo o justo. O que você precisa de fazer nesta noite é apenas correr para diante de Jesus, o seu advogado, e clame diante dele. Diga: Senhor Jesus, eu pequei, eu conheço os meus pecados, alguns até nem já me lembro deles, mas sei que estão registrados nos seus livros no céu. Mas Senhor, quero que tu me purifiques pelo teu sangue, quero que tu me recebas como teu filho, como tua filha. E Jesus vai te receber, e Ele vai apagar os seus pecados, Ele vai abrir uma nova página na sua vida. Eu quero orar com alguém nesta noite que quer dizer: Senhor Jesus, me tome como seu filho, seja meu advogado. Quero orar com alguém nesta noite que quer dizer: Senhor Jesus, me tome como sua filha e seja o meu advogado, porque estou certo que não andei bem nesta vida, mas eu quero herdar a vida eterna. Eu quero estar firme diante do juízo, porque terei o Senhor Jesus ao meu lado. Você quer expressar esse desejo? Coloque-se em pé e nós vamos falar com Deus. Nós vamos falar com Deus. E nós vamos contar ao Senhor Jesus. Eu vou orar aqui. Enquanto oro deste lado, tenta confessar os seus pecados silenciosamente, aqueles de que você se lembra. Tenta confessar diante dele, pois ele vai te perdoar e ele vai te limpar. Ele vai abrir uma nova página para a sua vida. Não precisa correr para o suicídio como nós vimos nesta noite. Alguns encontram a solução no suicídio. Suicídio não é solução. Você está a agravar o problema. Você está a tirar a vida que a ti não pertence, pois a nossa vida pertence a Deus. Então, a solução é correr para Jesus. E Jesus vai te limpar de todo o pecado. Vamos orar. Obrigado, querido Pai dos céus, pois nesta noite nós aprendemos que tu podes nos purificar do pecado. Todo pecado que nós tenhamos cometido em nossas vidas, na nossa ignorância, até aqueles que cometemos deliberadamente. Senhor, queremos te pedir que por tua santa graça tu possas nos receber e nos purificar. Quero orar por este homem, por esta mulher, por este jovem, por esta jovem que nesta noite, Senhor, abre o coração de par em par para entrar no teu Santo Espírito, que o Senhor possa lhe purificar, lhe perdoar. Abre uma nova página, Senhor, na vida desta pessoa, e que essa pessoa possa caminhar contigo de hoje em diante, para que o Senhor prepare para esta pessoa um lugar
no reino celestial. Tome teus filhos e filhas, Senhor, pois Tu és o advogado da raça humana, de todos aqueles que te aceitam como Senhor e Salvador. Obrigado, Senhor, por escutar as nossas orações, pois oramos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, que o Senhor vos abençoe. Amanhã nós veremos este tema. Será que existe o certo e o errado? Alguns advogam que não existe verdade absoluta, a verdade é relativa. Então amanhã vamos procurar ver, através das Sagradas Escrituras, se existe certo e errado. Ou então, o que é certo para algumas pessoas, mas errado para outras pessoas. Vamos ver esse tema amanhã. Não falte, chame seus amigos, sua família, traga-os aqui amanhã e Deus vai abençoar você. Amém.